Porção de hoje, 19, título dela, Terumá. Repete. Terumá. Terumá, na tradução judaica, ela ficou oferenda, oferta, presente. Tradução boa seria oferta, terumá. A Haftará, que é a porção dos profetas, está em 1 Reis 5, 26 a 6, 13. Conclusão. E a Brit Hadashah, tem alguns textos aí na Brit Hadashah judaica, e um desses textos eu vou falar dele mais à frente, que ele vai falar de Yeshua como sacerdote, ou sumo sacerdote. Então vai ter uma porção para frente, então eu uso esse texto nela. E aí nós vamos pegar segundo Corintim Bet, capítulo 9, versículo 15. Ok? O tema da mensagem, o tema da porção é terumá, ou oferta. E esse texto de Coríntios, eu acho que ele é bem apropriado para a gente estudar um pouquinho aí sobre ofertas. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele: terumá, diferente de macê. Terumá, oferta. Macê, dízimos. É interessante, olha que coisa interessante dentro da Bíblia. A palavra macê, ela tem na sua raiz asher, e asher é rico. Então, o segredo de se tornar rico está em macê, dízimo. É por isso que avarento não pode ser abençoado. Ele não oferta e não dizima. Vamos ler aí, 2 Coríntios. O texto diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos, porque a vossa glória acerca de vós não seja vã dessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro for ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como a bênção e não como a avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também. O que semeia pouco, pouco também. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu, não com tristeza ou por necessidade, porque Elohim ama o que dá com. E Elohim é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa, versão portuguesa, justiça, versão judaica, tzedakah, para que em tudo, vamos lá? Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência,
a qual faz que por nós se deem graças a Elohim. Porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Elohim, visto como na prova desta administração, glorificam a Elohim pela submissão que confessais, quanto a Bessorá de Machia, e pela liberdade de vossos dons, para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência graça de Elohim, que em vós há. Graças a Elohim, pois pelo seu dom inefável. Amém? Vamos observar algumas coisas nesse texto. Primeiro, verso 1, o texto fala de oferta para os santos. A pergunta que eu vou te fazer é, o texto aos Coríntios, o Rabino Shaul está falando de quê? Se a gente fosse usar um nome em hebraico, a gente poderia colocar Tzedaká. Então ele está falando de Tzedaká. Amém? O texto fala de oferta para os santos. Amém? Segundo, não fala de enviar para a sede, Jerusalém. O texto estava falando que eles iriam fazer uma oferta para os macedônios. Está lá no texto. Né? Para os santos de Macedônia. Tinha problema de mandar para Jerusalém? Não. Mas o texto não está falando disso. Tá? Por que eu quero te mostrar aqui nesse texto? Esse texto ele não está falando de dízimos. Como muitas denominações fazem, né? Pega das filiais e mandam para a sede. Mas aí esse texto não está falando disso. Tá certo? Esse texto, o assunto é terumá, né? Oferta, ou ainda hebraico, tzedaká, né? Um serviço, né? Para abençoar alguém. Olha aí o verso 5. Era uma bênção para os macedônios. Amém? Então essa oferta, esse trabalho seria para abençoar os macedônios. Ok? Verso 6. Era uma? Me ajuda? Semeadura. Meu irmão, quando você faz tzedaká, você está fazendo o quê? Semeadura. Você está semeando. É interessante que a Bíblia menciona, não é nesse texto, mas um outro, que nós não devamos cansar de fazer tzedaká, sabendo que no tempo certo nós colheremos. E o texto diz assim, se não houveres desfalecido. Agora, se houvermos desfalecidos, muitas vezes os nossos filhos colhem. A gente semeia hoje, e no futuro até filho, né? Quem se torna pai, depois se torna avô, às vezes os netos colhem. Você vai para a Bíblia, você vai encontrar isso, né? Ou seja, não cansemos de fazer tzedaká, de abençoar, de semear na vida das pessoas, porque nós vamos colher. Verso 7, era conforme o coração. Não é eu chegar, esta terumá, essa oferta aqui, ela não é algo que eu chegava aqui e dizia, irmãos, eu preciso que você me dê uma oferta no valor X. Isso não. Aliás, isso nem tem dentro desse contexto na Bíblia. Né? Inclusive a porção de hoje, a gente vai chegar lá nela, o Eterno fala de trazerem para ele uma oferta. E o Eterno fala, aquele cujo coração se mover. Ele não fala, vocês vão me trazer, cada um vai me trazer 5 quilos de ouro, 2 quilos de prata. Ele não falou isso. Né? Ele falou, vai estar no coração. Agora,
a pergunta que eu faço é, a oferta então é de acordo com o coração. O dízimos, ou maçot, né? Ou macerot, eles é segundo o coração? O que é que vocês acham? Não. Esse o Eterno já estabeleceu, né? Inclusive até a Bíblia menciona no outro local, é parte do que você tem sido abençoado. Amém? Já ofertas não, né? Aquilo que o seu coração mover, né? De repente você dá um valor para o dízimo e você dá um valor até maior para a oferta, né? Não tem problema, seu coração moveu, faça, né? O Eterno movendo na sua vida, ou através de você. Depois eu vou contar para vocês aqui uma historinha judaica, para vocês verem que coisa linda. Verso 7 diz, deveria ser feito com alegria, né? Não é, irmãos, o rabino está pedindo para abençoar não sei quem, nem. Né? Marli, né, pediu para abençoar não sei quem, não. De novo. Né? Não, é para fazer com alegria, né? A gente tem aqui todo o início de mês, né, nossa lua nova, Rosh Hodesh, e você tem a oportunidade de fazer tzedakah, trazer as primícias para servir de bênção para alguém, né? E por isso que eu sempre falo, venha com alegria, né? Faça isso com alegria, né? Verso 10, haveria uma bênção de Elohim. Vou até voltar lá no texto, olha para você ver. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará. Meu irmão, se você não semeia, não espere multiplicação, não. Você fica guardando semente ou ainda comendo. O Eterno não te dá semente para você comer, não. Ele te dá pão aí, ó. Tem gente que quer comer semente. O Eterno não te deu semente para comer. Ele te deu a semente para você semear. O pão ele vai te dar. A Bíblia menciona isso. Aí, ó, e mais um texto, né? Mais um. Tem tantos aí na Bíblia, né? Olha aí, ó. Aquele que dá a semente é o que semeia. Ele vai te dar algo que é para você semear. Amém? E ele vai te dar pão para você comer. Não precisa se preocupar, não. Né? Não coma semente. Semeie. Vamos continuar lá. Elohim enriquecerá em tudo. Verso 11. Se você entrar naquilo que o Eterno fala, meu irmão, ele vai te enriquecer em tudo. Tem gente que falta na vida deles riquezas. E não é só financeira, não. O texto está dizendo que o Eterno te enriquecerá em tudo. Não é só dinheiro, não. Outro dia eu conheci uma pessoa, né, através de um irmão aqui. O camarada vem dos Estados Unidos comida para ele. O camarada é milionário. Aí o irmão trabalhando lá na casa desse moço, a empregada foi lá, fez uma mesa farta para o irmão, e ele até com vergonha de sentar naquela mesa para comer, e aí a empregada virou para ele e falou, não, isso aqui é para você. O dono da casa, aí ele achou que a mesa era para o dono, para o patrão, e aí a empregada virou para ele e falou, o patrão não come nada disso, ele é doente. Comida dele é uma sopa, uma papa, e vem dos Estados Unidos, ele não pode comer, não. Para que ter dinheiro? Entendeu? Agora o Eterno está dizendo, cumpre o que o Eterno fala, e ele vai te enriquecer em tudo. O que é enriquecer em tudo? Em tudo. Você vai ter saúde, você vai ter alegria, você vai ser abençoado, o que você faz é abençoado, onde você põe a mão é abençoado. Entendido? Né? E é claro, as suas provisões básicas são supridas. O Eterno põe as mãos sobre a tua casa, né? Te dá saúde para a sua casa, dá saúde para a sua família, livramentos, né? Ou seja, ser rico em tudo, enriquecido,
Eu disse para você que a palavra asher, né? Ashirei é rico, é bem-aventurado, é feliz. Olha aí que coisa linda. Hã? Amém? Bom, o texto estava falando de quê? Que a gente leu? Ter uma oferta. Oferta que é dado em forma de sedacá. Amém? O texto não estava falando de dízimo. E por que eu friso isso aqui? Porque é muito comum, né, a gente ouvir de determinados ensinadores, né, umas coisas meio fora da Bíblia. Exemplo, né? Quando se fala de dízimos, aí eles vão para o Velho Testamento. Por que vão para o Velho Testamento? Porque ele não existe no Novo. Aí eles vão para o Velho, né? Mas quando se fala de outras coisas, aí o Velho Testamento já não vale mais. Aí já é Velho Testamento, aí já acabou, aí foi anulado. Né? O que interessa, aí no Velho Testamento não acabou. Mas o que não interessa, aí acabou. Aí, né, é para o judeu. Né? Aí é lei. Não, isso aí é lei. A gente está agora na graça. Né? É muito comum você ouvir isso. Agora a pergunta a se fazer é, quando se fala dos dízimos, aí eles vão dizer o seguinte: não, dízimo não é da lei. Por que não o dízimo não é da lei? Porque o dízimo veio antes da lei. Você já ouviu isso? Né? Não, o primeiro homem que a gente vê dando dízimo é Abraão, e Abraão está antes da lei. Agora, tem hora que é Velho Testamento, não vale nada. Outra hora é Velho Testamento, aí vale. Por quê? Porque as coisas que interessam. Né? Quando o Eterno fala que tem que cumprir algum mandamento, aí não, aí é Velho Testamento, aí é para os judeus. Quando o Eterno fala de alguma bênção, não, aí é para nós. Aí a gente toma posse. Na semana que passou, eu até frisei isso aqui no estudo, que eu disse o seguinte: irmão, tome cuidado, porque você não pode ficar usando Bíblia do jeito que você acha que tem que ficar usando. Existe um texto que está no livro de Quefas, que a Escritura diz o seguinte: nenhuma profecia das Escrituras, ela é de particular interpretação. E tem muito crente que vai para a Bíblia e pega aquilo lá e quer que aquilo cumpra na vida dele, como se fosse escrito para ele. Mas é Deus falando, mas com quem? Quando? Por quê? Qual é a condição? Tudo isso você tem que observar. Eu não posso simplesmente abrir Bíblia, ler lá um texto e falar: maravilha, vou tomar posse. Não funciona. E é por isso que você encontra, às vezes, muitos cristãos frustrados. Chega na igreja, o pastor prega que vai acontecer, que é isso, que é aquilo outro. Não acontece nada. Por quê? Não tem contexto. Leia, vai lá, tira um texto do contexto que o texto foi escrito, e quer que o povo tome posse, e quer que Deus faça na vida das pessoas, e ele não vai fazer. A Bíblia menciona o quê? O que o Eterno diz? Né, ele está falando com Jeremias, ele pergunta lá para Jeremias: Jeremias, o que você viu? Eu vi isso, isso e isso. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir. O Eterno vela sobre a palavra de quem? Do rabino? Do pastor? Do missionário? Não existe isso na Bíblia, não. Mas o pastor falou. O pastor pode falar até babá. Se não tiver na Escritura, de acordo com o Eterno, não tem sentido, não funciona. É só palavra vã. Tem um outro texto que está nas Escrituras que diz assim: se não falarem segundo o livro desta Torá, jamais verão a alva.
Está na Bíblia. Tem que falar de acordo com a Torá. Tem que falar de acordo com a palavra do Eterno. Adianta, meu irmão, chegar aqui na igreja, fazer um discurso filosófico, um discurso teológico, fazer um discurso psicológico para mexer na sua psique, você começar a chorar, você começar a emocionar, E aí eu venho, manipulo você e trago você aqui para o altar. E aí você arranca aliança, arranca relógio, e arranca não sei mais o que, e põe aqui em cima, e fala que o Eterno vai fazer. Ele não vai fazer nada, se não tiver no contexto. É o que nós vamos ver hoje. O Eterno falou para o povo fazer, né? Nós vamos chegar lá, trazer uma oferta. O Eterno falou. Ele abençoou a nação? Abençoou. Ele abençoou a nação. Mas ele tinha falado. Agora, o Eterno não fala. Eu quero arrumar texto para pôr na boca dele para ele falar. E quero que ele faça coisa que eu estou querendo que ele faça. Vou fugir. Abre um parênteses aqui na nossa conversa. Um tempo atrás eu ouvi uma chamada campanha. E a campanha, o título da campanha era a Campanha da Determinação. Minto, da Restituição. Campanha da Restituição. Qual o texto que usaram para fazer a campanha? O texto está lá no livro de Joel. Restituirei os anos que foram, minados pelo gafanhoto, pelo purgão. Lembra desse texto? Pois é. Só que eu não sei onde é que eles enfiou o resto do texto. Porque eles pegou na campanha, restituirei os tempos que foram roubados. E o resto? Se continuar lendo o texto, depois, se você tiver curiosidade, você vai lá no livro de Joel, você vai continuar lendo lá, que o texto diz assim, o Eterno fala, eu vou restituir o tempo que esses, comeram. E aí, mais na sequência, ele fala assim, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Olha, espera aí. Aí primeiro, já foram lá no texto e colocou demônio no texto. O texto está falando de demônio, não, irmão. Teve alguém por aí que fez um livro chamado Gafanhotos do Inferno. Quatro tipos de demônio. Que demônio, meu irmão? O negócio está falando de bichinho. O negócio está falando de inseto. Sabe o que é isso? Isso se chama hermenêutica cristã. O que a hermenêutica cristã tem de errado nela? Espiritualizar coisas. Espiritualizar textos. O próprio texto está dizendo, o Eterno, eu enviei contra vocês. É meu exército. Aí eu vou lá e ponho o demônio no lugar. Tá, aí você está dizendo para mim então, que os demônios estão trabalhando coliado com o Eterno. O Eterno, vem cá, eu tô meio sem moral lá embaixo. Vem cá você. Satã, vem cá. Vamos combinar nós dois aqui, ó. Você vai lá e rouba, depois eu vou lá, A gente conversa depois. Porque fazem isso, meu irmão. Vocês estão rindo, mas é uma triste realidade aí. Ai, mano, Deus vai restituir o que o diabo te roubou. Por que você foi roubado pelo diabo? Por que Deus tem que te devolver? Você que deu brecha. O diabo tem que... Espera aí, Deus está trabalhando com o diabo? Aqui, você rouba lá, depois eu vou lá e pego, devolvo. Aí eu vou ficar bom na fita aí, Vocês estão me entendendo? Estão fazendo, estão pregando, estão ensinando essas coisas. Para que isso? Desculpe a verdade, que você sabe que nós falamos verdade mesmo. Isso é para extorquir o povo, isso é para roubar o povo, disfarçado de Bíblia. Que a realidade é essa.
roubam as pessoas, né? Ah, porque irmão, vamos fazer a campanha aqui, porque Deus vai devolver. O que Deus tem a ver com se o diabo roubou? Deixa eu te falar uma coisa. O texto que a gente leu de Joel, o próprio texto está dizendo, o Eterno enviou contra o seu povo. Amém? Está lá na Bíblia. Ele diz que o exército é dele. Está escrito lá. Aí, ó, se você quiser anotar, Joel 2, 25 a 26, 27. Está aí o texto. Tá? Se você quiser fazer a anotação. Agora a pergunta que eu te faço. Meu irmão, o que dá legalidade para o diabo entrar na nossa casa? Uma palavrinha, só uma. Uma palavrinha só. Desobediência. O Eterno fala, você não obedece, o diabo entra. Você é desobediente à palavra, você está abrindo brecha para o diabo. Agora, é o Eterno que vai restituir? Você está me entendendo? A hora que o Eterno chegar lá para o diabo, ou para Satã, que falar com ele, chega lá para ele e fala assim, escuta, você foi lá na casa do meu servo lá e roubou lá? Ele vai dizer, fui. Mas eu vim aqui para tomar de volta. Aí ele vai dizer para o Eterno, eu fui lá porque o Senhor mandou. Está escrito na sua palavra. O Senhor falou que o dia que eles te obedecerem, o Senhor mandaria a bênção. E o dia que eles desobedecerem, o Senhor enviaria a maldição. E é eu que levo a maldição. Eu sou o anjo da maldição. Aí o Eterno vai ter que voltar para trás sem fazer nada. Por quê? Você, eu, nós demos legalidade. O que o Eterno vai fazer? Vocês estão me entendendo? Ah, Rabino, você está falando que o Eterno não pode com o diabo? Não é isso. Eu estou dizendo que o Eterno vela sobre a sua palavra. Para bem ou para mal. Nós é que escolhemos. Está na Bíblia. Está na Torá. Eis que eu ponho diante de vocês escolhe. Escolhe o quê? Para que viva. Depende de quem é a benção, meu irmão? Do Eterno? De nós. A bênção está na sua mão. E a maldição também. Qual que você escolhe? Escolhe a bênção, é a obediência. Não tem jeito de escolher bênção, querer bênção. O que é a semeadura? Eu sou desobediente e estou querendo bênção? Estou semeando desobediência. O que eu vou colher? Maldição. Semeei obediência. Cumpro a palavra. Obedeço o Eterno. Obedeço os mandamentos. Obedeço a palavra. O que eu vou colher? A bênção. Agora, o Eterno vai estar coliado com o diabo para ele roubar e depois devolver para a gente? Não. Campanha vai fazer o Eterno devolver? Onde é que está escrito isso? Usa esse texto que a gente viu, né? A campanha da restituição. O Eterno vai restituir. Restituir por quê? Não, o Eterno falou que vai restituir. Ô irmão, olha o texto. Primeiro, o texto está falando para a igreja. O texto está falando para Israel. O texto não tem campanha nele. Tem corrente. Tem nada disso no texto. O texto está falando, inclusive, para Israel. Obediência. Eu mandei o meu exército contra vocês porque vocês foram rebeldes. Mas vocês voltando, vocês humilhando, vocês trazendo de volta a obediência para o caminho de vocês, eu vou restituir aquilo que eles comeram. Eu vou botar a bênção sobre vocês, e vocês serão de novo fartos, abençoados. É isso que está falando a Bíblia. Né? Adianta eu pegar o texto para falar que o Eterno tem que... porque o meu carro foi roubado. Deus vai me devolver o meu carro. Será? É? Gênesis 14, verso 20. Volta lá para o assunto. Só abrir um parênteses aí, né?
Bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Se você ler isso aqui, é Abraham, né? Esse episódio aí, Abraham está aí, né? Entregando o dízimo. Meu irmão, Abraham deu dízimo de quê? De quê? Tem alguém dizendo por aí também, né, que já é uma outra vertente das coisas, que hoje, meu irmão, você não tem que trazer dízimo, você não tem que dizimar. Por quê? Porque dízimo na Bíblia é comida. Dízimo na Bíblia é grãos. E só existe dízimo quando existe templo. Você já ouviu isso? Né? É outro também, outro caminho. Meu irmão, aonde que está o templo que Abraão levou o dízimo? Tem? E aí? Segunda pergunta. Não, dízimo da Bíblia é de grãos. Ah, é? É. Aonde que está escrito que Abraão plantava? Onde que está escrito que Abraão era agricultor? Me dá o texto. Tem? Também não. Então de que Abraão deu dízimo? E aqui diz que deu dízimo foi de tudo. Tudo que veio na mão dele, ele deu o dízimo. Está aí na Bíblia. Se você continuar lendo aí, Gênesis 28, 22, está falando de Jacó. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Elohim, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui quem está falando é Jacó. Me dá na Bíblia dizendo que Jacó plantava. Jacó era o quê? O que ele mexia lá com seu sogro? O que ele tinha? E o Eterno enriqueceu ele através disso. Gado grande, gado miúdo. Aí como é que o Jacó está dando dízimo de grão então? E a outra pergunta, onde é que está o templo aqui para ele dar dízimo? Estão me entendendo? Agora vamos para Levítico. Agora a Torá já instituída como mandamento. No tocante a todas as dízimas de vacas. Ô irmão, dízima de vaca? Uai, tem alguém dizendo aí que dízimo é grão? Uai, o que eu vou fazer com esse texto? Isso é Torá lá, Levítico. dízima de... Vamos lá, me ajuda? Olha o texto lá. Dízima de... Que mais? Ô irmão, aonde que você viu trigo passando de vara de vara? Só se você pôr ele no jumentinho, né? E pôr a vara em cima do jumento. Né? Vocês me entenderam? Também falarás, Números 18, 26. Também falarás aos levitas, dir-lhe-ás, quando receberes os dízimos dos filhos que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Aqui nós estamos o Eterno instituindo para os levitas receberem os dízimos. Né? Diz de quê? A gente já viu para cima, falando de vaca, falando de ovelha. O que mais que vinha de dízimo? Tinha trigo? Tinha. Quem plantava dava dízimo de trigo. Quem era agricultor dava dízimo de grão. Quem mexia com boi, com vaca, dava dízimo disso. Quem comprava e vendia as coisas, dava dízimo do dinheiro que ganhava. Simples, irmão. Né? Mas, né? Tem alguém que gosta de complicar as coisas, né? Só o pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tão simples. É simples. O Eterno diz para você, fique com quanto? 90. Você devolve para o Eterno quanto?
Meu irmão, se você não tiver fé para ficar com 90, você acha que 10 vai te salvar? Deixa eu só te falar uma coisa. Os 10, ele vai ser na sua vida maldição. Por quê? Primeiro, você já entrou na desobediência. Segundo, a Bíblia diz assim: ai daquele que edifica sobre o que não é dele. Irmão, o Eterno te deu uma parte, outra, ele fala com você, devolve. Simples assim. Tem outro texto que a gente já passou aí nessa porção. O Eterno diz assim: vocês vão trabalhar 6 anos. No 6º ano, eu vou abençoar vocês de tamanha forma, que vocês vão ter na despensa tanta bênção, que vai durar 3 anos. Meu irmão, o que é isso? Sinal de que o Eterno é poderoso. Simples assim. O Eterno é poderoso, meu irmão. Quando você entra na obediência, Ele vai te abençoar. E fim de papo. Se você entra na desobediência, meu irmão, se você não tem compromisso com o Eterno, por que você acha que Ele tem que ter compromisso com você? Você não obedece, você não cumpre. Por que razão que você acha que Ele vai ter compromisso com a sua casa? Vocês estão me entendendo? Passa a ter compromisso com Ele. Ele até falou num outro texto: fazei prova. Meu irmão, o único texto, você pode procurar na Bíblia toda, é o único texto, a única área que o Eterno vira para você e fala: pode me testar. É a única. Não existe lugar nenhum que o Eterno manda você testar Ele, não. Pelo contrário, a Bíblia diz: vocês não vão fazer teste, vocês não vão testar, não vão tentar o Eterno. Mas nessa área Ele fala: faz a sua parte, faz prova de mim. Benção. Deuteronômio, Devarim. Aqui olha para você ver que coisa interessante. Devarim 12, 17. Nas tuas portas não poderás comer do teu, nem do teu. Irmão, como é que alguém diz para mim que dízimo é de grão? Olha lá o texto. Tem grão aí no meio? Nesse texto? Tem, olha lá. Tem grão, cereal, né? O que mais? Mosto é bebida, meu irmão. O que mais? Azeite, né? O que mais? Primogenitura de vaca. O que mais? Ovelha. E ainda fala de uma outra coisa, aí ó, votos, né? Que houveres votado. Nem das tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada. 3 ofertas tem aí, ó. Tá? Vocês não podem, o que a Bíblia está dizendo? Nas tuas portas não poderás comer. Entendido? Olha para o teu irmão e diga para ele: aquilo que é do Eterno, você não pode comer dentro da tua casa. Entendido? Rabino, e aqui, eu posso comer? Aqui você pode. Quando você traz seu dízimo, a sua oferta, né, aquilo que o Eterno exige, traz para a casa dele, aqui dentro nós comemos, né, bebemos, nos alegramos. Entendido? Benção? Mas lá na sua casa, você não pode. Vamos caminhar agora. Eu tinha posto aqui mais um texto, mas eu vou acelerar. Mateus 23, 23 é o único texto que o Messias até vai citar dízimo, né? Mas ele está falando para os fariseus. Olha lá o texto. Ai de vós, escribas e hipócritas,
Porque dais o dízimo da hortelã, doento, do gominho, e desprezais o mais importante Ô meu irmão, como é que alguém diz para você que o dízimo não é da lei? Olha lá o texto. Quem está falando? Yeshua. Vocês cumprem uma parte da lei e deixam de fazer outra. É isso que ele está dizendo aí, ó. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. É para parar de dar dízimo? Não, é para dar o dízimo. Porém, e não omitir aquelas. Dê o dízimo e faça também o quê? Juízo aí, né? Olha aí, ó. Sedacá, misericórdia, fé. Bom, eu vou acelerar aqui. Isso aqui eu vou falar na semana que vem. Vamos lá, abra sua Bíblia aí no capítulo 25 de Shemot. O Eterno fala conosco nessa porção sobre a construção do tabernáculo. Em hebraico, Mishkan. Mishkan. Repete comigo. Mishkan. A raiz dessa palavra, Mishkan, tá? Dentro da raiz dessa palavra está a palavra Shechem, tá? Shechem é habitar, morar, tá? Então Mishkan é uma morada, tá? O Eterno vai estar morando, habitando. É claro, meu irmão, que essa expressão habitar, morar, é uma expressão limitada. Por quê? Porque um tabernáculo não cabe ao Eterno, né? Ele está usando ali uma linguagem para dizer para o seu povo, para a sua, né, para a sua nação, que ele vai estar no meio deles, né? Não quer dizer que ele vai estar com a sua presença plena, né? Até pelo fato que a terra não cabe, o universo não cabe. Como é que o tabernáculo vai caber? Não faz sentido, né? Quando ele diz que vai habitar no meio do povo, ele está usando uma linguagem de certa forma figurada, né? Não quer dizer isso no sentido pleno da palavra. Vamos lá. O tabernáculo, né? A gente vai começar aí falando dele nessa porção, né? Onde o Eterno, ele diz que era para fazer para ele uma... Como é que é o nome? Leia aí alguém, por favor. 25, verso 1. Adonai disse a Moshe: fala ao povo de Israel que faça uma coleta. Outra versão: tirem para mim uma oferta. Oferenda. Muito bem. Bom, o Eterno pediu para ele uma oferenda. Qual o propósito dessa oferenda? Uma construção. Por que do tabernáculo? Na verdade, estes são 3 momentos diferentes da história do povo judeu. Em cada época, Elohim manteve uma relação distinta com os judeus. Quando o povo de Israel perambulou pelo deserto, Elohim morava em um tabernáculo, parecido a uma tenda de pastor. Um pastor não vive em lugar fixo, segue o rebanho onde este vai para pastar. Arma sua tenda perto das ovelhas, para protegê-las e procurar-lhes comida. Então o tabernáculo, meu irmão, ele é o primeiro estágio do relacionamento entre o Eterno e o seu povo. Entendido? Assim como um pastor, ele segue o seu rebanho, ele acompanha o seu rebanho, o tabernáculo, ele foi essa morada do Eterno, acompanhando o seu povo. E é por isso que o salmista Davi, ele expressou o quê? Adonai,
Salmo 23. Adonai Roi. O que significa isso? Adonai é meu pastor. Só que na raiz da palavra Roi também está Rea. E Rea é amigo, é companheiro, é colega. O que o salmista está dizendo? O Eterno é meu Roi, pastor. Pastor significa também guia. Mas ele é também o meu amigo, meu companheiro, meu colega. Aquele que anda comigo. Entendido? Esse é o momento do tabernáculo. Tá certo? Então, por que do tabernáculo? Porque o Eterno quer estar próximo do seu povo. Aquele povo que ele pega como ovelha, ele quer caminhar junto com eles, fornecendo para eles comida, fornecendo para eles o que eles necessitarem. A Bíblia menciona que o Eterno, caminhando com o seu povo, o povo ia crescendo e as vestes também cresciam. Meu irmão, eu acredito que todo mundo aqui, você tem algum sapato aí de quando você era pequeno? Só lembrança, né? Por quê? Sapato não cresce, roupa não cresce. Pelo contrário, né? A gente compra umas roupas, daí a pouco elas começam a ficar pequenas. Só o Eterno. Não é a roupa que cresce, é a gente que cresce. Aí a roupa não serve mais. Amém? Por que do tabernáculo? Porque o Eterno queria caminhar junto com o seu. Aí depois vem uma outra fase, essa segunda fase aí, ó, a fase do templo, né? Depois da fase do templo, o que aconteceu? Foi edificado para o Eterno um templo, não é isso? Bom, assim como o vinhateiro cuida do vinhedo, do mesmo modo Elohim protegeu a terra de Israel e de todos os inimigos. Mesmo assim, o templo sagrado foi comparado a apenas uma choupana, e não a um lugar permanente, pois não durou para sempre. Terceiro, quando o Mashiach vier, e Elohim nos der o terceiro templo sagrado, esse será comparado a um lar, pois durará para... Então todos verão que Elohim é o nosso Pai e que somos os seus filhos. Baruch Hashem. Agora uma pergunta. Vai ter o terceiro templo? Sim ou não? O Mashiach vai voltar? Sim ou não? Mas diz alguém por aí que vai morar no céu? Como é que vai ficar? Na verdade, a Bíblia não diz isso, né? Criaram essa coisa por aí, né? Mas, pelo contrário, a Bíblia nos fala de uma morada na terra. Para quanto tempo? Para sempre. Claro que essa terra terá algumas, né, mudanças, modificações, melhorias, né? Com certeza. Não é essa terra que a gente está aí. Né, do jeito que está aí, na verdade. Bom, importância do tabernáculo para o povo de Israel. De fato, o tabernáculo, e mais tarde o templo, beneficiava o povo judeu de três maneiras. Primeiro, olha que coisa linda. Como resultado do serviço realizado da maneira como Elohim prescreveu, o povo de Israel recebia proteção celestial contra quaisquer possíveis atacantes. Meu irmão, quem protegia Israel? O Eterno. Mas através daquela morada que ele estabeleceu ali. Entendido? Então isso foi, né, para proteger o povo, né? Segundo, o tabernáculo era fonte de inspiração espiritual. Tá? Cada judeu que frequentasse o tabernáculo e o templo depois, né, era estimulado a incrementar a observância de Torá e as mitzvot.
Então, ou seja, ele era uma referência espiritual. Então, a pessoa ia no tabernáculo, ele chegando diante do tabernáculo, ele, por si só, ele sentia, né, compelido ele era, né, levado a querer obedecer mais, observar mais, ser mais obediente. Amém? Até pelo fato que, se ele tivesse impuro, por exemplo, ele já não podia ir. Então, ele tinha que se santificar, né? Amém? Lembrando que o tabernáculo, ele, mesmo do lado de fora, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas partes dele, mesmo do lado de fora, ele era um lugar permeado da santidade do Eterno, né? O Eterno estava ali manifesto, né? Eu vou falar de algumas coisas depois para você. A nação inteira testemunhava constantemente milagres óbvios no tabernáculo e no templo sagrado. Estes fenômenos sobrenaturais demonstravam-lhes o grande amor de Elohim com seu povo, que era como relação de pai e filho. Amém? Entendeu a importância do tabernáculo? Vamos lá. O que o Eterno pediu lá na oferenda? Quando ele pediu a oferta, o que foi que ele pediu? Né? Ordenou que trouxesse 15 diferentes materiais. Quais são eles? Primeiro, ouro. Repete. Elohim disse que o ouro doado para o tabernáculo expie o ouro erroneamente doado para o bezerro. Entendeu? Israel, né? Aqui nós estamos falando do tabernáculo, o Eterno já está mandando fazer o tabernáculo, tá? Mas você vai ver que Israel vai fazer um bezerro de ouro, ele vai doar ouro para esse bezerro, né? Então o Eterno já está pedindo ouro, para que o ouro que ele vai pôr no tabernáculo possa expiar aquele que foi usado para o bezerro. Prata, cobre. Olha que coisa linda, né? Há 3 tipos de caridade, ou de sedacá, que podem ser comparadas ao ouro, à prata e ao cobre. Ze Hanotem Bari significa aquele que dá quando tem saúde. Formando Zahav, ouro em hebraico. Meu irmão, quando é que eu devo ofertar? Quando é que eu devo doar? Quando é que eu devo fazer tzedakah? Quando eu estiver com saúde. Quando eu estiver bem. Por quê? Porque quando eu faço nesse momento, é como se eu estivesse fazendo uma oferenda de ouro. Tá? Agora, tem uma segunda, que é a prata. Há então um segundo tipo de caridade, a caridade que a pessoa dá quando adoece. Eu estou doente. Eu vou dar uma oferta para o Eterno. Eu vou levar uma oferta lá na sinagoga, para ver se o Eterno me cura. Essa oferta diante do Eterno é a mesma coisa se você estivesse dando prata. Não tem tanto valor. E tem uma outra. Se a pessoa adia a doação de caridade até que esteja gravemente doente, aí está ali, metaforicamente falando, né? Está com a corda no pescoço, preste a ser executado, o valor de sua caridade é reduzido a cobre. Entenderam isso? Quando devo ofertar, quando devo fazer tzedakah? Quando eu estiver bem, quando eu estiver com saúde, né? Eu tiro de mim e dou, né? Agora, é muito comum, né, a gente vê isso. A pessoa está com a corda no pescoço, aí faz voto, aí quer fazer doação, aí quer comprar o Eterno, né? E você vê que o povo utiliza disso para enganar as pessoas, né? Você está numa situação difícil, vem cá, faz o sacrifício, né, de Abraão. Faz o sacrifício da viúva. A viúva deu tudo. Aí a pessoa, eu estou na pitimba, né? Quanto que é o meu tudo? R$2. Senhor, o que eu tenho é R$2. Estou dando tudo, né? Eu quero quanto? Eu quero 200 vezes mais, né?
Por que quando está bem, quando está com dinheiro no bolso, não faz? Quando a conta bancária está cheia, não faz. Aí quando a coisa estreita, aí quer comprar o eterno. Vocês entenderam o quê? Né? Ze anoten bari, aquele que dá quando tem saúde. Quando está tudo bem, tire e faça. Faça de sedacá, dizime, oferte com a... Vamos lá. Não obstante, uma pessoa não deve abster-se de fazer sedacá, sob qualquer circunstância. Sua caridade, aqui está caridade, mas você pode colocar aí de sedacá, tá? Precederá no mundo vindouro e lhe garantirá boa reputação. Olha para o teu irmão aí. Pergunte para ele, o que você leva dessa vida? Entendeu? O que você leva? A Bíblia fala disso. A sua tzedakah, a sua justiça, está lá. A gente leu até o texto lá de Coríntios. Durará para sempre. O que significa isso? O que te acompanha desse mundo é tzedakah. Aquilo que você faz sem querer retorno. Né? Não é fazer querendo. O Messias já falou isso, né? Faz querendo nada em troca, não. Tem um texto, realmente, está lá no livro de Mishlei, né? Que diz que a tzedakah livra da morte. Né? Você fazer tzedakah, realmente te livra da morte. Ainda tem isso também. Você pode até atrasar para ir para o outro mundo. Amém? Como diz, lembrei aqui de uma outra fala de alguém, né? Antes chegar atrasado nesse mundo que adiantado no outro. Né? A tzedakah não te deixa chegar adiantado no outro. O que mais foi que o Eterno pede? Lã tingido de azul turquesa com sangue, de uma criatura marítima chamada Rilazon. Tá? Isso era uma criatura que se extraía uma glândula dele e fazia a tinta azul turquesa. Tá? Inclusive, meu irmão, essa criatura, ela era também usada para fazer o azul das franjas do tzitzit. Tá? Os judeus ortodoxos, eles não fazem o azul, a franja azul, por causa de não ter esse animal. Tá? Outro dia até fiz uma menção aqui que eu perguntei para os irmãos. Né? Irmãos, na época da Bíblia, era um animal que fazia a cor. E hoje? Né? N maneiras de fazer azul. O Eterno diz, põe um fio azul. Simples assim. Ah, porque não tem um animal, como é que nós vamos fazer azul? Faz de outra forma, mas obedece. Né? Importante é obediência. Né? Lã tingida de púrpura, lã tingida de vermelho púrpura, fino linho branco, lanugem de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, pele de tarrash. O que era o tarrash? Na sua Bíblia, aí na tradução sua, ficou texugo. Né? Na versão, acho que judaica, não traduziu. Na versão judaica ficou tarrash mesmo. O tarrash, olha lá, que animal era o tarrash? Era um unicórnio com pele multicolorida. Existiu apenas naquela época, para que o povo judeu pudesse utilizar sua pele para fazer as tapeçarias do tabernáculo. Depois disso se tornou extinto. Ele era, meu irmão, mas cadê? Perdi. Eu tinha posto aqui uma imagem para você ver, mais ou menos como é que era o tarrash. Tá? Um outro dia eu te mostro aí uma fotinha. Uma foto não, né? Um desenho semelhante. Que mais? Madeira de cedro, ou chitim, ou ainda acácia, depende da tradução. Por que madeira de chitim? Né? O cedro de chitim foi escolhido por Elohim, porque não dá frutos. Tá?
Elohim queria dar exemplo a alguém que constrói uma casa. A pessoa deveria dessa forma raciocinar. Se até o rei dos reis construiu seu palácio da madeira de uma árvore estéril, nós certamente não podemos utilizar madeira de uma árvore frutífera. Entendido? Por que o Eterno pede madeira de chitim? Para que Israel não cortasse árvores frutíferas. Não se pode cortar árvore frutífera para construir as coisas. Não se corta a árvore frutífera. Quando, aliás, que foi permitido, ou que cortaram a árvore frutífera? Quando fizeram da árvore frutífera idolatria. Aí o Eterno manda passar o machado nela, tirando esse momento. Olha que coisa linda. A viga mais comprida do tabernáculo media cerca de 15 metros. Esta viga foi feita de madeira da árvore que Abraão, o nosso patriarca, havia plantado em Beersheba, a famosa árvore debaixo da qual servia os seus hóspedes. Isso é só um comentário para você. O que mais o Eterno pede? Azeite de oliva, especiarias para o azeite de unção e incenso, 2 pedras de ônix, 12 tipos de pedras preciosas para o efode e o peitoral, parte da vestimenta do sumo sacerdote. Essas são as ofertas que o Eterno pediu, tá? Nessa porção aí eu já resumi tudo aqui para você. Bom, eu coloquei aí um desenho do que, só para você ter uma noção do que é o tabernáculo, no deserto. Ok? Então aí você tem uma imagem, do que seria, a semelhança do tabernáculo. Então você tem ali o tabernáculo, o Mishkan, propriamente, tá? É aquela parte lá de dentro, ó. Aquela parte coberta lá de peles, Ali do lado de fora seria chamado pátio, do tabernáculo. E ele tem ali uma cerca, feita de tecidos, para proteger ali também. Nós vamos caminhar que nós vamos ver mais coisas. Aí, mais um desenho. Você observa, ali esse desenho. Ele bem ilustrado, porque as tendas ficavam ao redor do tabernáculo, o tabernáculo ficava no meio, tá certo? De novo aí mais uma outra imagem, num outro ângulo, Isso aí só para você ter uma noção do que era o tabernáculo dentro, Pode observar ali nessa imagem que ficou melhor, os acampamentos, Tinha os acampamentos. Vai ter uma porção para frente que nós vamos ver. Quem acampava, eu vou ensinar isso aí para você. Inclusive nesse estudo sobre o tabernáculo, nós vamos ver isso. Tá joia? Vamos lá. Como é que Moshe constrói o tabernáculo? O Eterno mostra para Moshe, lá no Monte Sinai, dá para ele a imagem, o desenho. O tabernáculo original estava onde? Onde estava o original? Na eternidade, lá com o Eterno. E aqui foi feito uma cópia, tá certo? Meu irmão, abra um parênteses aí. A Bíblia menciona, inclusive nesses textos aí que está da Brit Hadashah, que está no livro de Hebreus, falando de Yeshua, lá diz o seguinte, que Yeshua, ele se tornou um Kohen Agadol, ou sumo sacerdote, no tabernáculo celestial, tá certo? E o texto diz assim, estando ele na terra, nem sacerdote seria, tá certo? Então deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes eles querem pegar o Messias e fazer dele algo que ele não é, querem colocar o Messias em lugares que ele não tem. Infelizmente, o mundo cristão criou para si um personagem, mudaram até o nome bíblico dele, deram para ele outro nome,
E criaram um personagem chamado Jesus Cristo. Ele não é o personagem bíblico, o personagem da Bíblia, chamado Yeshua, o Messias. Tá? Rabino, é a mesma coisa, na minha Bíblia, não é a mesma coisa. Esse personagem, ele foi criado por um sistema. Ele não é o bíblico. O que atribuem a ele não é aquele personagem bíblico. Para começar, o personagem bíblico, ele é uma pessoa que não tem nada a ver com o outro que criaram. Para começar, o outro fizeram dele, criaram para eles um que é um Deus. Não é isso? Começando por aí. A Bíblia menciona que o Messias, ele é homem. A Bíblia menciona isso. Não é Rabino que está falando, é a Bíblia. Mas criaram uma divindade. Criaram um ser, inclusive, isso é dogma defendido, estabelecido pela Igreja Romana, dentro de um dos seus concílios. Dogma da duas natureza, humana e divina. Isso é dogma. Foi defendido. Se você pega os concílios, que são 21 concílios, num dos concílios foi estabelecido o dogma, tá? Foi estabelecido. Num concílio eles defenderam que ele tinha duas naturezas. E é isso que você encontra no mundo cristão. Quem é Jesus? 100% e 100%? Isso não existe na Bíblia. Isso é dogma criado pelo homem. Entendido? Por isso que eu disse que esse personagem, ele não é um bíblico. Ele não é o da Bíblia. Ele vai sendo criado com coisas aí, ó. Depois eu posso até pegar para você a data, né? Eu dei uma aula para os alunos aí do seminário e a gente viu os concílios, né? Isso é um dos de tantas coisas. Não é só isso não, tem um monte, tá? Tem num outro dogma, é chamado de transubstanciação, defendido hoje no meio cristão. O que é a transubstanciação? Na hora que você pega o copo, o cálice e o pão, aí eles dizem que aquilo ali é o corpo e o sangue. Isso é dogma. Tá? Na hora da Eucaristia, se torna corpo e sangue. Muitos judeus morreram na história por causa que diziam que eles estavam profanando hóstia. Isso é história. Esses dias para trás nós fizemos aqui no seminário, eu fui dando para os alunos cada data, quantos morreram, cada data, quantos morreram, mortos pela chamada, ou chamado mundo cristão. Judeus sendo mortos por causa do cristianismo, por causa de um personagem chamado Jesus. Entendido? E, resumir aqui a história. Volta para lá. Yeshua, como diz em Hebreus, ele na terra ele não era nem sacerdote, mas na eternidade ele se tornou no tabernáculo celestial. Amém? Lembrando que até a Bíblia menciona que o sacerdote precisa fazer sacrifício. E Yeshua está lá no texto. Ele fez um de quem? De si mesmo. A Bíblia fala isso, não é o Rabino que está dizendo. Até para se perguntar, peraí. O moço é divino. 100% divino. Porque aqui eles falam que é 100, ó. Você já ouviu isso, 100% homem, 100% Deus. Você já ouviu isso? Meu irmão, onde é que você viu não é um ser, não é alguma coisa. 200%. Tem algum professor de física aqui? Tem não,
Você estudou, que eu sei que fez faculdade aí, que estudou matemática. Onde que você viu onde é que você viu 200%? Existe 200%? Irmão, se 100 é a totalidade de um ser, não é assim que funciona? 100 é a totalidade. Por isso que fala 100 por 100, né? Por cento. Pega-se algo, divide em 100 partes, aí você tem partes de um todo. Agora, como é que você tem uma coisa que é 200%? Aí eles vão dizer para você, não é 200%. É 100% homem e 100% Deus. É complicado. Teve um dia que eu disse aqui, irmão, o povo tem que ter muita fé. É mais fácil crer no eterno, que é um só, do que tentar entender uma coisa sem lógica, sem raciocínio, foge da física, foge da... Né? Lembrando que a ciência, ela caminha junto com a Bíblia. Tem alguém dizer para você que, não, a Bíblia está fora da ciência. Mentira. A Bíblia caminha, ciência caminha junto com a Bíblia. Né? Existe, na verdade, a ciência é até o eterno trabalhando, né? Volta para lá. Elohim mostra a planta, né? O que tinha no tabernáculo? Primeira parte, o santo dos santos. Esta era a seção mais santa do tabernáculo, que continha a arca com as tábuas, né? Se você pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Oh, maravilha. Olha lá, né? Observa aí que tem uma cortina, né? E ali está o santo dos santos. Observa que por cima, depois a gente vai ver isso, se der tempo. Olha lá, as cortinas internas e as peles cobrindo o tabernáculo. Está vendo? Olha lá, o tabernáculo era coberto de peles. Tá? Toda a estrutura do tabernáculo, as tábuas eram feitas de ouro. Né? Depois eu vou mostrar isso aí também para você. E lá dentro, né, a arca era só o que tinha dentro do tabernáculo. Amém? Bênção. Segunda parte do tabernáculo era menos sagrada, que o santo dos santos chamava-se Kodesh, ou lugar santo. E ali ficava a mesa, a menorá e o altar de incenso. As duas seções juntas eram denominadas de Ohel Moed. Repete. O que é o Ohel Moed? Ohel Moed é o tabernáculo em si, né? Santo, lugar santo e o santíssimo, tá? E é aí no Ohel Moed que o Eterno falava com Moshe, tá? Depois a gente vai ver aqui, eu vou te mostrar, vai chegar numa peça aqui, eu vou te mostrar onde que o Eterno falava, tá? E era Moshe, né? Ele é privilegiado porque ele tem, né, o privilégio de entrar nesse local aí a hora que ele quisesse, né? O Eterno chamava, ele entrava lá, não tinha problema nenhum. Já o Kohen Hagadola entrava lá uma vez por ano, né? Ali mais uma outra, né? Uma outra imagem aí. Então aqui fora, ó, aí é o lugar santo, né? O que tem no lugar santo? O altar do incenso. Aí, a mesa não é bem isso não, mas depois eu vou te mostrar como que é a mesa. E a menorá, que também não é essa aí não. Né? Isso é só para você entender, né? Só uma ilustração. Aí uma outra. Essa imagem já está mais próxima. Se você olhar aí do lado direito, aqui, ó. Está vendo aí? Assim era a mesa dos pães. Tá? Lá no fundo, a cortina, olha lá, desenhado nele querubins, né? Queruve. A menorá aí, ela foi desenhada de acordo com uma moderna, né? E lá no fundo, o altar do incenso. Tudo bem?
Só uma imagem. Eu coloquei mais uma imagem para você ver. Esta imagem já não é do tabernáculo, essa imagem do templo, tá? Se você olhar a imagem do templo, olha lá dentro, ó, no lugar santo, o que foi feito, né? Vou dizer dois animais, né? Do lado de fora, eu vou te mostrar depois uma outra fotinha mais detalhada, mas é só para você entender. Se você observar ali, eu não trouxe o meu projetor, não ia te mostrar. Mas tenta observar lá, que você tem aqui dentro, já no tabernáculo, nós temos 10 menorote. Ok? 5 de cada lado, olha lá. E depois eu vou te mostrar uma outra, que também existe 10 mesas, tá joia? No tabernáculo. Benção? Aí, ó. Aí já é no tabernáculo, tá? Minto, no templo, né? Na verdade, aqui só foi uma ilustração, elas ficavam de um lado e do outro. Não era bem do jeito que ficou esse desenho aí, não. Mas, só para você entender, tá? Inclusive, aguenta aí. A terceira parte era o pátio, era menos sagrada que o Kodesh. Ali Moshe colocou o grande altar de cobre, sob o qual eram oferecidos todos os sacrifícios de animais. Elohim também explicou a Moshe exatamente como construir cada um dos objetos do tabernáculo. Começou a explicar sobre a arca, pois era o recipiente mais sagrado. Então, o primeiro objeto a ser construído, né, foi a arca. Está aí o pátio, ó, com o altar, né, o altar de bronze, tem versão que está cobre, a pia, né, para lavagem. Isso é só uma ilustração para você, ok? Aí mais um desenho. Só que esse desenho aí, esse é real, tá? Isso aí é um desenho, aí ó, ele existe lá em Israel, tá? Tá no deserto lá, é uma cópia do tabernáculo que eles fizeram lá, tá? Isso aí é uma cópia bem próxima, né, do que seria o tabernáculo. Isso existe hoje lá em Israel, tá? Então aí está o pátio, ó, tá vendo? Lá o altar, né? Tá vendo que tem até pessoas lá? Isaías, você esteve lá? Beleza. Aqui, eu peguei uma foto, um desenho, na verdade, da parte do templo, tá? Se você ver, aqui fora é o pátio do templo. Esse pátio do templo, se você observar aqui, ó, desse lado esquerdo aí seu, tá as bacias, tem uma grande bacia aí. E lá atrás, ó, não sei se vai dar para você ver, porque está escondido aí, ó lá. Lá atrás tem outra fileira também de bacias, tá? E lá dentro, olha lá, como é que estava as menorot dentro do templo. Ok? E lá dentro, o lugar santíssimo, olha lá. Benção? Essa? Só para você. Arca. Aron HaKodesh. Repete. Aron HaKodesh. De todos os utensílios do tabernáculo, Elohim ordenou que a arca fosse construída primeiro. Instruiu que a sua construção precede até mesmo o próprio tabernáculo. A arca constava de 3 caixas abertas na parte superior. Uma encaixava dentro da outra. A caixa menor era de ouro puro, a caixa de dentro de madeira, a caixa de fora, né, que encaixava a do meio, era também de ouro. Dessa maneira, a arca de madeira era folheada de ouro por dentro e por fora, exatamente como Elohim ordenara. Eu fiz aí um desenho para você, ó, para você entender como é que era feito isso, né? Uma caixa dentro de uma caixa de madeira, que era dentro de uma caixa de ouro, né? E assim
A caixa era forrada por dentro e por fora de ouro. Amém? A caixa, ou, né, Aron HaKodesh, ela tinha também do lado de fora, né? Caixa de ouro externa tinha um belo rebordo de ouro, semelhante a uma coroa. A arca onde as tábuas foram guardadas simbolizava a Torá. Os ornamentos representavam a coroa do estudo da Torá. Não vou me ater muito isso. Está aí um desenho, né? Só para você ter uma noção do que poderia ser essa Aron HaKodesh. Aí mais um desenho, né? Uma menção, essa aqui, ó. Você observar aqui do lado, olha lá para você ver que a arca, ela tinha os dois querubim, né, na tampa, e por cima os querubins, as asas deles eram unidas, tá? E é de cima para baixo que o Eterno falava. Tá joia? Aí eu coloquei mais alguns nomes também que essa arca recebia, né? Aron Hashem, Aron Abrit, Aron Haidut, Aron HaKodesh, Aron Haos, né? Aron Hashem, a arca do Eterno. Aron Abrit, a arca da aliança. Aron Haidut, a arca do testemunho. Aron HaKodesh, a arca sagrada. Aron Haos, a arca da força. Amém? O que a arca simbolizava? A arca, ela simbolizava algumas coisas. Aliás, tudo no tabernáculo tinha simbolismo. Ou trazia uma mensagem. Eu não vou me ater a isso aqui, porque até o meu tempo não dá e eu quero dar uma acelerada. A coroa do estudo da Torá sobrepõe seus dois ofícios. Somente um judeu, nascido numa família real ou sacerdotal, é elegível para a posição de monarquia ou sacerdotal. A oportunidade de se tornar um grande sábio da Torá, contudo, é acessível a qualquer pessoa. Amém? Para ser sacerdote, só pode se for da família Cohen. Para ser rei em Israel, só se vier pela família, né, dos reis, ou de Yehudá, né? Já para ser um sábio da Torá, qualquer um pode ser, né? Benção? Por isso que a coroa da Torá, ela é superior às outras coroas, né? A arca também representava o estudioso de Torá, né? Santidade da arca e seus milagres. Elohim fez muitos milagres em relação à arca. Aqui estão alguns. Eu só listei aqui 3. Tem mais. A arca com as suas varas deveria ser realmente ocupada toda a área do Santo dos Santos, de parede a parede. Deixa eu voltar aqui em cima, para você ver uma coisa. Olha aí. Está vendo que a arca tem os varais? Deixa eu ver. Está vendo lá que os varais ocupavam o espaço todo interno. Agora a pergunta é o seguinte: quando a Bíblia menciona que Arão tinha que entrar aí dentro, ele circulava a arca. Como? Como é que ele podia circular aí dentro com esses varais? Esse é um dos milagres que acontecia lá dentro, né? Ele circulava lá dentro, inclusive ele tinha que entrar com incenso, enchia aquele lugar de incenso. Lembrando que vocês viram lá, depois vocês vão ver numa outra foto, que ela é toda coberta, tudo fechado. Entendeu? Imagine, meu irmão, ele não levava luz para dentro, que ela não precisava de luz. A luz estava lá fora, na menorá. Como é que ele entrava lá dentro? Cheio de fumaça. E com os varais atravessados de fora a fora lá dentro. Como é que ele circulava lá para aspergir sangue? Em cima do tampo, que é o caporeiro. E ele não tropeçava nos varais. Quando o sumo sacerdote ali entrava, havia espaço suficiente para que pudesse caminhar ao redor de toda a arca.
A arca em si, milagrosamente, não ocupava nenhum espaço. Entendeu? A arca estava naquele local, mas é como se ela não estivesse naquele local. Então ele circulava ao redor dela, como se ela não estivesse ali. E ela estava lá. Né? Esse é um milagre que acontecia lá dentro. Quando os levitas carregavam a arca, não sentiam o menor peso sobre os ombros. Ela não tinha peso. Não apenas isso, mas a arca até poderia os levantar e os transportar. Se fosse, não é que tinha necessidade, mas se houvesse necessidade, ela própria podia transportar as pessoas que estavam carregando ela. E é por isso que você vai ver quando eles entram no Rio Jordão, quem entra na frente? Os sacerdotes carregando a arca. Os sacerdotes não, os levitas, né? Os levitas faziam isso. Entendido? Né? A arca era capaz de transportar os seus carregadores. Ela não tinha peso. Elohim ordenou que Moshe construísse uma segunda arca, sobre que viajava diante do povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Então tinha aquela que a gente viu, e tinha uma outra, uma segunda. E, inclusive, se você ler, foi na segunda que ele colocou as pedras quebradas. Porque depois ele buscou outras pedras e colocou lá dentro do tabernáculo. Tinha uma segunda. E a segunda fazia também milagres. Olha lá. Essa arca desprendia faíscas de fogo que matavam todas as serpentes venenosas e os escorpiões que apareciam no caminho. Né? Outro milagre da arca. Tá? Aí você vai entender o que aconteceu com o camarada que lá na frente foi pôr a mão na arca e morreu. Entendeu? Porque a arca, ela tinha, né? Ela tinha algumas coisas misteriosas. Vamos acelerar aqui. Bom, as barras da arca eu já falei, né? Olha lá. Essas barras aí não saíam dela, né? Cobertura da arca. A arca tinha uma cobertura de ouro chamada de caporete. Era feito do mesmo bloco de ouro que eram feitos os dois anjos, os querubins. É uma peça só, foi feita toda a tampa, tá? Olha aí, isso é só para você ter uma noção, tá? Os querubins. Isso aqui é muito interessante. Os anjos de ouro, Elohim ordenou a Moshe que pegasse uma grande pepita de ouro, esculpisse tanto a cobertura da arca quanto os querubins, anjos, que ficam sobre essa. Os querubins não eram esculpidos como elementos separados, e então soldados à cobertura. Entenderam isso? Meu irmão, agora me responde uma coisa. Vamos considerar essa imagem aqui. Essa aqui. Ela está pequenininha, mas vamos considerar ela. Você imagine fazer de um bloco de ouro, de uma peça de ouro, um trabalho desse. Entendeu? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem que ter o eterno por trás do negócio ou não? Não podia ser soldado. Era uma peça. Entendeu? É uma coisa você pegar uma tora de madeira e esculpir nela um trabalho. Era a peça de ouro. E detalhe, não é só essa peça não. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Aqui, ó, eu peguei aqui essa imagem para você entender como é que o Eterno falava lá. O Eterno falava, né, de cima do caporete. Ok? Irmãos, posso fazer querubim para minha casa? Posso ter imagem de querubim lá em casa? Sim ou não? O Eterno disse que eu não posso copiar nada do tabernáculo, tá? Ah, Rabino, lá em casa eu tenho uma arquinha lá. Pois é. O Eterno proibiu de fazer qualquer imagem, meu irmão. Coisa celestial, coisa sobre a terra, né? E usar eles para idolatria.
Tá joia? Ué, mas por que fez o querubim? Porque o Eterno mandou fazer o querubim e colocar no tabernáculo. Ele mandou fazer querubim para outro lugar mais. Amém? Né? Ah, Rabino, eu estava querendo comprar uma arquinha para mim pôr lá em casa. Pois é, não compra não. Olha lá, irmãos, como que era feita a mesa, né? Mesa não é, às vezes a gente aparece, vê por aí uma mesinha com os pãozinhos lá em cima, né? É assim que era a mesa lá, ela tinha, tá? Após a arca, Elohim ordenou Moshe que faça uma mesa, ponha na seção Kodesh do tabernáculo. Sempre deve haver 12 fornadas de pão sobre a mesa. A mesa era feita de madeira coberta de ouro. A borda superior estava magnificamente filetada a ouro. 2 varas de madeira recobertas de ouro passavam por arcos de ambos os lados na mesa. A mesa também possuía 5 prateleiras. Ok? Para se colocar os, né? 5 prateleiras. Por quê? Porque 5 prateleiras, 2 fileiras, vão dar 10 pães. E 2 pães ficavam sobre a mesa. Tá? Pensa? Os pães, né? Os pães. Não vou entrar em muito detalhe, não. O tempo já está até acabando. Esses pães têm o nome de rapanim, ou faces, derivado do fato de que possuem 2 faces. Eram moldados em forma de uma matzá grossa e quadrada, com ambos os extremos dobrados para cima. Uma família de Kohanim encarregada de assar os pães. Assavam-nos em cada véspera de Shabat, em forma de ferro. Depois de assados, eram transferidos para os moldes de ouro, trazidos à mesa neste. Eram então removidos do molde. Olha aí, ó. Né? 2 pães eram colocados diretamente sobre a mesa. Os outros 10 eram colocados sobre as 5 prateleiras, sob a mesa. 2 formas em cada prateleira. Benção? Benção? O que fazia com o pão velho? Jogava fora? Sobre a mesa também se colocava 2 tigelas cheias de levoná, uma especiaria. Cada Shabat, antes que os Kohanim comessem dos pães, as especiarias eram queimadas e desprendiam aromas deliciosos. Somente depois era-lhes permitido comer dos pães. Meu irmão, isso aqui tem um mistério maravilhoso, lindo até, tá? Lembrando que a mesa, ela tinha uma representação para toda a face da terra. Por isso que depois, lá no tabernáculo, olha lá, o que simboliza a mesa, né? Enquanto no templo sagrado existia a mesa, irradiava a bênção para os alimentos da terra de Israel inteira. Mesmo quando o povo judeu semeava pouco, colhia enormes quantidades. No tabernáculo no deserto havia uma única mesa. O rei Salomão colocou 10 mesas no templo. Tá? Pois havia recebido isso como tradição de Moshe. Então no tabernáculo tinha uma mesa, no templo tinha 10. No tabernáculo tinha uma menorá, no templo tinha 10. Tá? Tem um mistério ali de você oferecer incenso antes de comer. Olha lá, eu fiz uma planta lá do templo de Salomão, né? Não é o templo de Macedo, não, tá? Eu fui pesquisar lá na internet, templo de Salomão, só vem o templo de São Paulo. Ué. Eu não estou entendendo esse povo. Olha lá para você ver, né? Meu apontador não está aqui, mas observa aqui, ó, do lado, né? Dos lados, né? Você tem lá, ó, as bacias para lavagem, de um lado e do outro. Tem uma principal aqui, o altar aí na frente, tá? Dentro, no lugar santo, olha aí, 10 menorot, né? E 10 mesa. O altar de incenso lá no centro, olha lá. Ok? Olha lá dentro. Né?
lá dentro, Aron HaKodesh. Ok? Vai ter um estudo maravilhoso aí para nós em breve. Ora por Rabino. Como proceder agora que não temos mais a mesa, né? Tudo isso eu vou falar em breve. Isso aqui eu vou encerrar. Meu tempo já acabou, vou encerrar aqui. Quem dá de comer ao necessitado não deve orgulhar-se, achando que está tirando de suas posses para alimentá-lo. Na realidade, Elohim é quem provê a todos, e ele utiliza o indivíduo que pratica tzedakah, caridade, apenas como intermediário da sua bondade. Amém? Baruch Hashem? Então, quando você tira, meu irmão, não pense que você está tirando alguma coisa de você. O Eterno está utilizando da sua vida para abençoar alguém. Amém? Captou essa mensagem? Tem uma mensagem ali no final, olha lá. Rava e o pobre homem. Aí, entre aspas, fino. Rava era uma judia, e um dia bateu na porta dela um moço. E aí o moço falou para ela, eu queria que você me desse algo para mim comer. E aí, ela falou, eu já vou servir a mesa, entra. É bom que você come com a gente. E aí, na hora que ele entra, ela pergunta para ele assim, o que você gostaria de comer? Aí ele diz para ela, eu gostaria de comer uma galinha gorda e um bom vinho velho. Aí ela virou para ele e falou assim, mas você não acha que você está meio abusado, não? Você está pedindo comida e você exige uma comida, essa comida é muito fina. Aí ela vira para ele e fala, escuta, quem me alimenta é o Eterno. Se é Ele que me alimenta, o que eu quero comer é isso, então é Ele que tem que me dar. Se Ele vai usar de você, não sei, mas é o que eu queria comer para mim ficar forte. Aí diz a história que nesse momento bate na porta dela, né? Ela vai lá atender, era uma irmã que há muitos anos não tinha vindo, não vinha na casa dela, e ela está com uma cesta na mão, né? E aí, né? Ela entra e fala com ela, tem muito tempo que eu não vinha na sua casa, eu trouxe para você um presentinho. Aí a hora que ela destampa a cesta, o que tinha lá dentro? Uma galinha gorda assada e um vinho velho, né? E aí ela vira pro mendigo e fala, verdadeiramente o Eterno é quem alimenta todas as criaturas. Baruch Hashem. Né? Então, meu amado, né? O Eterno é o Senhor de tudo. E você pode ser usado por Ele, né? Ou pode ser até descartado de ser usado por Ele. Depende de você, depende de nós, né? Nós podemos ser o canal da bênção do Eterno para alguém, o Eterno utilizar de nós, utilizar da nossa casa, ou, né? Uma coisa é, a Bíblia menciona que o Eterno cuida de todas as criaturas, né? Certamente Ele cuida de mim e cuida de você, né? Então, quando você tiver oportunidade, tendo você oportunidade, faça, né? Como diz a palavra, não canseis de fazer o bem, sabendo que haveremos de colher, né? E o outro texto diz, tudo que o homem se, isto também se fará. Amém? Vamos orar? Coloque sobre os teus pés. Permitindo Hashem, né? Em breve vamos ter esse encontro aí. E nós vamos estudar o tabernáculo. E aí eu vou te explicar algumas coisas maravilhosas nessa revelação do Eterno para nós. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós agradecemos a Ti, Te bendizemos, Te louvamos, Te engrandecemos.
Oramos neste momento, Adonai, pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas. Aquele que veio à tua casa nessa noite, participou desta porção, que o Senhor lhe conceda mais e mais. Aquele que virá à tua casa ainda, que o Senhor conduza, o traga em shalom. Aquele que agora também vai ter que se deslocar, que o Senhor o guarde e o abençoe. E em tudo a mão do Senhor esteja sobre nós. É o que nós te pedimos, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém? Que assim o Eterno te abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach.